Todo mundo que é stay um dia já ouviu falar do Han pré-debut. Então bora entender aqui por que essa época do Han é tão famosa e comentada. Muita gente fala que o Han pré-debut era egocêntrico e se achava superior e melhor do que todos à sua volta. Mas a gente precisa entender bem melhor o contexto daquela época. O Han, ainda no período de treinamento da JYP, já era muito elogiado, tanto pelos outros trainees, tanto pelo próprio JYP ou então pelos outros profissionais da empresa, pois o Han já era extremamente talentoso no rap e no vocal também. E isso não é muito comum, uma pessoa ter talento tanto no vocal, principalmente o vocal do Han, que ele tem ali uma habilidade de conseguir atingir notas altas com uma certa facilidade. Então, ele era muito elogiado. E até mesmo também, quando tinha, por exemplo, batalha de rap, o Han ganhava, assim, era comum, porque o Han era extremamente bom no rap livre, assim, no freestyler, sabe? De criar o rap ali na hora. Então, ele era muito bom e ele costumava ganhar quando isso acontecia, quando essas batalhas aconteciam. Então, ele era muito elogiado por todos à sua volta, e isso era algo que acontecia constantemente. Então, obviamente, com tantos elogios, ele tinha muita autoestima e autoconfiança. E devemos lembrar que ele era apenas um adolescente. Então, você pode imaginar ali, né, um adolescente sendo elogiado o tempo todo, por toda a sua volta, costumando ali ganhar. Se tinha alguma batalha, ele costumava ganhar. Então, imagine aí, né? Então, já era de se esperar que ele tivesse ali muita confiança em si mesmo, pois ele era extremamente elogiado, e com razão. Agora vamos falar dos raps do Han pré-debut, porque assim, é o seguinte, o próprio Han disse que quando ele foi reler alguns raps que ele fez quando ele era adolescente, quando ele era mais jovem, ele percebeu que ele tinha muita raiva dentro dele, e por isso as letras não eram tão leves, sabe? Realmente não eram leves as letras. Essa parte da raiva eu vou falar daqui a pouquinho, mas é importante lembrar agora nesse momento, nesse tópico, que esses raps do passado foi escrito por um Han que ainda tinha muita raiva dentro de si mesmo. E ele não se orgulha, gente, desses raps, tá certo? Ele não se orgulha desse tempo, assim, dessa adolescência dele. As crises de raiva do Han. Bora falar sobre isso. O motivo do Han ser o membro que mais discutiu no Stray Kids é porque ele tinha crises de raiva. Ele sentia raiva, mas não sabia como controlar essa raiva. Ele tinha um temperamento forte. Então, por isso, gerou muitas e muitas brigas, discussões. Mas, gente, depois de brigar, discutir ou dar algum chilique, ele se arrependia e chorava, pedindo desculpas. Tanto que as histórias que os meninos já contaram, o Han sempre pedia desculpa no final. Essa parte de brigar, discutir e depois ir pedir desculpas, gente, deixa mais claro, assim, que realmente ele não sabia como controlar esse sentimento que é a raiva. Agora vamos para as brigas e discussões. Gente do céu, bora lá para esse tópico. Por conta do temperamento forte que o Han tinha, ele já discutiu com praticamente todos os membros. Os únicos membros que, assim, eles nunca contaram nenhuma história em específica de briga ou discussão foi com a Yen e foi com o Felix. Mas com os outros, assim, já contaram, assim, várias histórias. Mas é bem provável, gente, que ele já tenha brigado sim com a Yen e com o Felix alguma vez, porque eles estão há muito tempo juntos, gente. É quase impossível não brigar nesse decorrer do tempo. Bora lá, o Han já discutiu com o Bug-chan e com o Chanbin, porque afinal, gente, eles três formam o Triracha. Então eles sempre passaram ali muito tempo juntos, desde a adolescência, na verdade, né? Ou seja, uma hora ou outra, eles iriam se desentender, sabe? Uma hora ou outra, uma briga, uma discussão, algum desentendimento iria acontecer e isso já era de se esperar. O próprio Chanbin já confirmou que os membros que nasceram no ano de 2000, ou seja, o Han, o Hyunjin, o Felix e o Sunmin, foram os que mais discutiram ali, e obviamente o Han estava no meio da discussão lá, da briga lá. Bora lá para algumas histórias. O Han já atacou uma carteira de dinheiro no Sunmin, sim, isso aconteceu. O Han já discutiu com o Hyunjin, falando que o Hyunjin deveria melhorar o rap dele, e o Hyunjin não ficou calado. O Hyunjin respondeu que o Han deveria melhorar a dança dele. Eles não
não se gostavam muito assim no começo, sabe, gente? E eu não conheço nenhuma história que envolva o Felix e o Han, assim, em específico, mas com certeza isso já aconteceu. Porque imagine aí essa combinação. 4 adolescentes tendo ali que passar pela puberdade até a fase adulta juntos, os 4 ali passando pela fase da puberdade ao mesmo tempo, tendo ali que aprender várias e várias coisas assim juntos. E, gente, com certeza isso não foi fácil, então com certeza rolou muita briga, muita discussão, até mesmo bobinha, sabe? Coisa de adolescente mesmo, gente, já era de se esperar isso. O Lino já chamou a atenção do Han em uma prática de dança e o Han respondeu a ele. Depois o Lino foi perguntar pro Han o que tinha acontecido, pois, gente, isso de responder uma pessoa mais velha da maneira que o Han respondeu era quase que um desrespeito, sabe? Meio que uma falta de educação. E o Han logo pediu desculpa, sabe? Assim que o Lino perguntou o que é que tinha acontecido, o Han já pediu desculpas, pois ele mesmo não queria ver o Lino com raiva, porque o Han mesmo disse que ele sabia que se o Lino ficasse com raiva, a coisa iria ficar feia. Ou seja, o Han quase brigou com o Lino, assim, mas o Han pediu desculpas antes, né? Que bom, né? Ah, e todas essas histórias que eu mencionei aqui são verdadeiras, viu? Foram contadas pelos próprios membros. Vamos falar da evolução do Han. Com o passar dos anos, o Han foi aprendendo a lidar com esse sentimento chamado raiva. E, obviamente, ele aprendeu muito com os outros membros, principalmente com o Changbin. O Changbin teve muita paciência com o Han, não só o Changbin, mas os outros membros também. E o Han é extremamente grato por isso. Hoje em dia, ele é o nosso querido Han, que obviamente sente raiva, mas sabe controlar, sabe? Ele já é um adulto, não é mais aquele adolescentezinho. Ele é um adulto agora. Ele não tem medo mais de demonstrar tanto afeto, alegria ou até mesmo tristeza. E é muito bom ver que ele evoluiu tanto assim. Ah, vale mencionar que ele sempre se arrepende ou se envergonha do adolescente que ele era, gente. Ele sempre morre de vergonha, ele sempre ri assim. Porque, gente, ele só era muito jovem, sabe? Ele não é mais aquele Han de pré-debut, não. Hoje em dia, ele é o novo Han. E essas histórias de discussões, o fandom usa como piada, pois, gente, é muito difícil acreditar que o nosso atual Han, nosso querido Han, um dia já tacou a carteira em alguém. Sério, gente, isso é muito difícil de acreditar, mas aconteceu. Por quê?